Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET. Vamos continuar a construir aqui a nossa classe para gestão de bases de dados e neste vídeo vamos fazer aqui qualquer coisa de realmente muito estranho, ou que pelo menos aparentemente parecerá muito estranho, mas que na prática funciona, pelo menos no meu caso, nas minhas aplicações, gosto de ter a possibilidade de poder realizar a operação que eu vou passar a explicar. Imaginem a circunstância em que nós temos, por exemplo, um conjunto de dados que são retornados a partir de uma base de dados para uma data table. Nós depois percorremos essa data table, todos os registros que lá estão, e fazemos algumas alterações e posteriormente queremos atualizar de uma vez só todos esses elementos da data table novamente para a base de dados. Ora, para que a nossa classe possa proceder a uma operação desse género, nós vamos criar aqui três métodos, ok? Vamos criar um método para abrir a ligação, uma ligação temporária. Depois vamos criar um outro método para executar um comando temporário. E depois vamos criar um método final que irá fechar essa ligação, ok? Muito porventura poderíamos até criar aqui um método para abrir a ligação e depois o método, quando fosse para executar o comando temporário, automaticamente desligar a ligação. Mas vamos criar os três métodos. E então, nesta circunstância, o que nós vamos fazer é simplesmente tirar proveito do facto daqui dos nossos objetos serem completamente visíveis em todos os métodos da nossa classe. Então a primeira coisa que nós vamos criar é aqui um public. Okay, public. E neste caso será um void e vamos lhe chamar abrir ligação temp. Okay? O tempo de temporária. Okay? Eu não vou estar a alongar muito o texto. Okay? O que é que ele vai genericamente fazer? Este processo vai abrir uma ligação temporária à base de dados, ok? Ok. Ora, é evidente que este método só fará sentido quando for utilizado com os outros três ou com os outros dois que nós vamos criar. Então aqui vamos definir ligação é igual a new SQL connection, str connection, ok? E depois vamos definir aqui já a ligação .open, okay? A ligação vai ficar aberta. Vamos definir, entretanto, o comando. Neste caso, comando é igual a new SQL command. Okay? Este comando não vai ter agora aqui nenhum parâmetro associado, vai apenas ter aqui a connection. Portanto, comando.connection é igual a ligação. Okay? E basicamente este é o primeiro método que nós vamos criar. Okay? Vamos aqui dar um espaço para criar aqui uma certa lógica de leitura. O segundo método será o public void executar comando temporário. Okay? Execute command temp. E vamos manter aqui alguma coerência entre estes três métodos que vamos criar neste vídeo e vamos deixar ficar aqui sempre o tempo, porque estamos a falar de valores temporários. Isto é uma ligação temporária, um comando que está associado a algo que é temporário e depois o fecho. Ora, é evidente que aqui neste método, que vai ser o método utilizado para atualizar os dados na base de dados, o que nós vamos fazer aqui é introduzir a string do comando, ok? Aquilo que será a query de SQL. Então, vamos colocar cá string str comando. Okay? Vamos já criar aqui as condições para o último método, ok? E depois iremos voltar aqui. Então o último método será simplesmente o método fechar a ligação tempo, ok? Public void fechar ligação tempo. Okay? Não tem qualquer espécie de parâmetro. E o que este método vai fazer, vai simplesmente fazer o seguinte. Neste caso, vai verificar se o estado da ligação é aberto, ok? Se a ligação ainda está aberta, e caso isso se verifique, que é aquilo que nós esperamos, ele vai fechar a ligação e despojar-se de todos os elementos. Neste caso, para verificar se a ligação está ativa ou aberta, nós podemos utilizar um bloco if e depois ligação.state igual a connection state.open,
Portanto, se a ligação estiver aberta, o que é que ele vai fazer? Vai fechar a ligação temporária. Então, neste caso, vamos aqui fazer ligação.close e depois vamos fazer aqui um dispose, ok? Neste caso, comando.dispose, porque o comando, neste caso, se calhar não é necessário estarmos aqui a atualizar o comando, vamos fazer apenas o ligação .dispose, ok? Para nos certificarmos que a ligação é completamente fechada, encerrada e retirada da memória. Vamos então regressar aqui ao nosso método que vai executar, ok? Vai executar um comando ligado à ligação temporária. Portanto, ele vai executar o comando relacionado com a ligação temporária, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, em primeiro lugar, é definir o command text, ok? Porque o comando já está definido aqui com a ligação, ok? Então, comando.command text é igual a str comando, ok? Depois, vamos então colocar aqui uma verificação que à partida seria escusada, mas nós podemos verificar, que é se a ligação estiver disponível, isto é, se estiver aberta, ele vai executar o comando. Eu chamo a atenção para o facto, antes de escrever aqui este bloco, para o seguinte facto. Este é um método que é, ou melhor, este conjunto de métodos, e assim como esta classe, são absolutamente só e apenas controlados pela utilização do programador, ok? Eles não estão dependentes de qualquer função ou de qualquer escolha do utilizador. O que pressupõe que o programador, ao criar a lógica de programação, vai obviamente obedecer a esta sequência. Neste caso, abrir a ligação temporária, executar os comandos temporários e depois fechar a ligação. Daí que não haja aqui o perigo de haver aqui uma intromissão ou uma má utilização destes métodos, porque eles vão fazer parte exclusivamente da forma como o programador os vai organizar no seu código de programação. E feita esta observação, vamos então colocar aqui if ligação.connection, ou melhor, ligação.state é igual a connection state.open. Então, o que é que ele vai fazer? Vai executar aqui a query, ok? Vamos colocar aqui aquele separadorzinho que diz executa a query. E o que ele vai fazer? Vai fazer um bloco try catch, ok? Temos aqui então a nossa exceção, é x. Vamos colocar aqui a mensagem de erro. Neste caso, a mensagem de erro não vai ser o único aspecto inserido no nosso método. E eu vou explicar porquê. Vamos retirar aqui o true e vamos colocar aqui a mensagem de erro, onde aparece também qual é o código, neste caso o texto de erro. Aqui simplesmente vamos fazer o seguinte, comando.execute non-query, ok? Porque estaremos a falar sempre de uma query que irá atualizar dados na base de dados. Neste caso serão dados provenientes de uma data table, ok? E o que nós vamos agora aqui fazer, ou melhor, neste caso não será de uma data table, mas sim de uma string qualquer. Ora, o que nós vamos aqui fazer agora é o seguinte: se acontecer um erro, o que nós vamos fazer é desligar a ligação que está aberta. Então, ligação.close, ligação.dispose, ok? Que será basicamente a mesma coisa, e depois o erro já está. O comando, não vamos despojar o comando, não será necessário, ele assim será terminado, e portanto nós temos então aqui os nossos três métodos. Ora bom, eu no início do vídeo disse, mas não com muita precisão, que este seria o conjunto de métodos usados para atualizar uma data table. Ora, não é bem assim. O que este conjunto de métodos nos poderá permitir fazer é carregar um determinado valor, uma determinada linha, poder-nos dar a opção de alterarmos essa linha e depois voltar a inserir essa linha na base de dados. No próximo vídeo iremos fazer aqui uma exemplificação prática da utilização destes métodos e depois iremos continuar a desenvolver a nossa classe para gestão de base de dados.